grande filósofo Baruch de Spinoza nos propunha aumentarmos nossa potência de viver. Nos propunha deixarmos de lado as paixões tristes, aquelas que nos fazem mal, e cultivarmos as paixões alegres, aquelas que nos ajudam a vivermos melhor, dentro e fora da gente. E uma das grandes alegrias da vida é encontrarmos o nosso lugar no mundo, é nos sentirmos úteis, melhorando o mundo. E a melhor maneira de melhorar o mundo é conjugando o verbo cuidar. Hoje, o Arena recebe uma médica que acredita profundamente nisso, na conjugação do verbo cuidar, com a ciência, com os afetos. Seja muito bem-vinda, minha amada amiga, professora, doutora Stephanie Hiske. E no terceiro sinal, o amor continua em forma de música, celebrando 10 anos do espetáculo É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste, uma homenagem à poesia e à obra de Vinícius de Moraes. Recebemos com todo carinho a nossa querida Jane Duboc e o diretor Fernando Cardoso. Só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, vai. Só dança samba, vai, vai, vai. Vai, vai, só dança samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só dança samba, pará. Vai, vai, vai. Vai, vai. Só dança samba, vai. Muito bem, diretamente aqui desse palco sagrado, desse teatro do Sesc de Copacabana, começando mais um Arena dos Saberes, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura de São Paulo. E é uma honra, um privilégio poder entrar na sua casa e falar de temas que tocam no nosso coração. Coração! Hoje a gente recebe essa médica linda, inteligente, competente, professora doutora, cientista. Seja bem-vinda, Stephanie. Tudo bem, Chalita, amigo amado, muito obrigado. Um poeta aí que vem brilhando cada vez mais. Uma oportunidade incrível poder participar desse programa com você. Várias pessoas incríveis já passaram, eu acompanho sempre. Uma honra estar aqui com essa plateia maravilhosa, animada, esses músicos incríveis. Plateia incrível, né? Stephanie, tem uma coisa assim, dos antigos e dos atuais, que é uma paixão que alguém da família faça faculdade de medicina. Eu lembro da minha mãe desesperada que eu tinha que fazer medicina, ninguém foi. Mas assim, por que essa coisa que você acha que é um toque das famílias, assim, eu sonho que o meu filho, que a minha filha seja médico? Quando você tem, assim, quando um paciente, alguém procura um médico, é quando você está na posição de maior vulnerabilidade, né? De dor, angústia, medo. Então, quando você entrega a sua vida para alguém, é uma coisa tão nobre. Por isso que, assim, eu não aceito um médico que mente, que não estuda, que não cuida com o carinho que essa profissão exige, né? Então, acho que foi muito disso, né? Um dos livros que marcou muito minha vida foi o São Lucas, né? Médico de Homens e de Alma, que me inspirou muito, assim, até na medicina. E essa coisa de curar, de ter uma coisa meio de dom também, né? Hoje, muita gente faz medicina para poder postar um vídeo no TikTok, alguma coisa assim. Mas aquele médico de verdade, assim, todo mundo queria ter alguém na família. Eu acho que a profissão em si, quem exerce do jeito que tem que ser exercida, é muito linda. Eu sou apaixonada pela medicina, né? Eu lembro quando era criança, lá em Cachoeira Paulista, tinha um médico, Dr. Darwin, a cidade toda conhecia, um médico bem mais velho, assim, e minha mãe dizia assim, as mãos dele têm poder. O Dr. Darwin chega, encosta na gente, e é incrível, a gente melhora na hora, né? E depois, acompanhando minha mãe, né, até o fim, mais idosa, e alguns médicos ali em São Paulo, aí eu falei, e aí, mãe? Falei assim, nem encostou em mim. Não toca em mim, não encostou em mim, mas pediu os exames, vai ver os exames. Aí ela ficava naquela lembrança daquele médico de família que olhava, que tocava, que encostava, que ouvia histórias, que tem essa dimensão humanizadora da medicina, né? Exatamente, isso é uma coisa que, assim, a tecnologia não vai substituir. Porque eu acho que ela vem para deixar o médico ser mais médico.
escutar. E essa parte da humanidade não pode acabar nunca, porque realmente é uma escuta que faz, às vezes, diagnóstico. Escutar não é um privilégio, assim, não é uma coisa acessória. Faz parte do diagnóstico, você escutar, você encostar, você pegar. Se sente, assim, desde a temperatura da pele, diagnóstico. Às vezes, a pessoa se abre quando você cria um ambiente que ela sente que você está querendo ouvir o que ela quer dizer, né? Porque tem vários pacientes que falam, nossa, eu cheguei, o médico nem olhou na minha cara, pedi exame e saiu. Isso não é medicina, isso o escriturário faz, qualquer pessoa faz. Então, ser médico, assim, no sentido da palavra, é muito mais amplo, né? Por isso que eu acho que tinha aquela coisa das famílias quererem ter um médico na família. Quando que nasceu essa vontade de medicina? Eu acho que eu nasci meio médica, assim. Na verdade, eu tinha alguém passando mal, tinha uma pessoa desmaiada, eu ia lá. Sabia nada, né? Mas ia lá, queria ajudar, levantava as pernas, fazia isso, fazia aquilo. E eu tinha muito esse senso também da justiça, assim. Eu sou de uma família só de advogado, assim. Meu pai é desembargador, minha mãe é advogada, meus 2 irmãos advogados. Eu queria também fazer justiça. Eu odiava gente que era injustiçada, que tinha alguma coisa. Eu queria ajudar, assim. Então, eu tinha muito essa coisa de cuidar do ser humano. E daí eu entendi que vivendo no dia a dia na minha casa, que o direito era um pouco mais lento que o meu espírito exigia, né? Eu sou acelerada, eu sou meio aqui para tudo. E na medicina eu entendi que eu podia levar justiça também aos pacientes, principalmente naqueles mais vulneráveis, que hoje eu vivo no mundo desde a medicina do SUS, né, da medicina pública e da medicina privada. Então eu vivo esses 2 mundos. E quando eu consigo dar uma medicina com uma técnica adequada, assim, eu sinto que eu estou fazendo justiça praticando uma boa medicina. Então, também quando eu ganhava jogos, crianças, assim, eu adorava aquele corpo humano. Não sei se muita gente não sabe o que é Barça, mas eu lembro que eu abria a parte da Barça que tinha uma folha, enciclopédia, mirador, que tinha uma página transparente, assim, que tinha todo o corpo humano, os órgãos. Eu ficava fascinada de ver aquilo. Então, acho que eu venho um pouco, desde que eu era criança, assim, eu acho que eu nasci um pouco médica já. Você falou do seu pai, vamos ver o que seu pai tem para dizer para você. Meu amor, fico até emocionado falar sobre você, dizer que sua presença física a gente sente, mas sente também sua presença espiritual constantemente, ao lado dos seus pais, ao lado dos seus amigos, ao lado da sua família, das pessoas que lhe amam, e dizer que nós temos enorme satisfação em saber também, e alegria, né? Enfim, em saber que você segue o seu rumo, sua carreira, aquilo que você dedica tanto à sua vida e seu caminhar pela vida. E que você tenha êxito, e como tem tido até agora, que é um prazer, enorme orgulho para todos nós. Um beijo no coração. Orgulho do papai. Não quis ir pra lei igual o pai. Não quis ser desembargadora. Não, aquele papo chato, pesado, lento. Eu falei, é o que eu não quero ser. Aí eu fui pra medicina. Tem a mãe agora. Tem a mãe. Vamos Cadê lá. a mãe? Nunca pensei que fazer um vídeo fosse tão difícil. Mas veja bem, eu quero te falar que a sua trajetória, ela é marcada com inteligência, competência. Todos os dias você dissipa o medo dos seus pacientes, você leva a esperança. Essa alegria que transborda no seu riso é única. Você é única, é luz. E eu espero que essa menina nunca morra dentro de você. Que você continue sempre com essa leveza na sua fala, no seu toque, no seu olhar. Eu te amo muito e que Deus lhe abençoe sempre, todos os dias da sua vida. Lindo. Minha mãe é um barato. Essa menina tá aí dentro, né? Tá, você sabe que essa menina não morre. Que bom, né? Eu acho bom, porque, assim, é um momento, às vezes, de muita dor, assim. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser séria ao dar um diagnóstico, em conversar sobre... Às vezes você tá determinando, assim, um prognóstico, né? Começando, assim, ameaçando uma coisa que o paciente não quer ouvir. Mas, em algum momento, você tem que ser muito séria. Ao mesmo tempo, eu consigo levar um pouco dessa seriedade com uma certa leveza. Tanto que eu sinto, assim, que eles gostam quando eu tô perto. Doutora, vem, passa aqui. Então, assim, e tem uma coisa que hoje em dia as pessoas chamam de soft skill, mas eu entendo que é a habilidade humana, assim, de você entrar num leito, num quarto, e você entender o que o paciente está preparado para escutar. Até onde você tem que ouvir. Porque às vezes você vai lá só despejar um monte de diagnóstico, um monte de coisas, os próximos tratamentos, as próximas fases, o que ele vai fazer. Ele não quer ouvir nada, às vezes. Ele só quer te ouvir. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que eu consegui tentar entender, de entender até onde o paciente quer ouvir, assim. Dar um pouco de conforto no meio da dor. Porque quando a gente pode curar, pelo menos tirar a dor é o mínimo que a gente tem que fazer. E assim, mesmo na seriedade, eu consigo deixar o ambiente um pouquinho mais leve, assim. Tanto que tem
pessoas da minha infância, assim, mães de colegas, falaram, Stephanie, você não mudou nada, né? Eu falei, não mudei, eu espero não mudar. E, assim, espero não me acostumar muito com sofrimento. Até hoje eu choro com perdas de pacientes, assim. Eu espero nunca ser fria, assim, que essa menina nunca morra mesmo. Você sabe que eu nunca me esqueço quando eu entrevistei o Adib Jatene, né, no programa que eu tinha na Canção Nova, e eu perguntei para ele assim, o senhor se emociona, depois de tantos anos de profissão, o senhor se emociona quando um paciente vai a óbito, por exemplo? Ele falou, eu me emociono quando vai a óbito, eu me emociono quando fica curado, eu me emociono quando demora para ficar curado, e o dia que eu parar de me emocionar, eu não quero mais ser médico, né? Perfeito. Porque a marca é essa dimensão humana, né? Exatamente, a gente não pode perder nunca. E isso que você falou, né? Às vezes de aliviar a dor. Todo mundo que vai fazer um exame, a gente sonha que o resultado seja maravilhoso, né? Tão legal você fala para alguém, nossa, tá tudo ótimo, tá tudo... Mas de repente não tá tudo ótimo. E aí é nesse momento que essa grandeza do médico precisa quase que abraçar a dor daquela pessoa. Depois ela vai se acostumar, ela vai saber que tem tratamento, ela vai caminhar. Mas essa linguagem é fundamental, né, Stephanie? Muito, e você sabe que, assim, uma das profissões, e dentro da medicina que eu falei que eu não gostaria de trabalhar é oncologia, né? Uhum. Justamente porque eu acho que seria muito difícil eu viver todos os dias com aquilo. E a vida me levou pro meu primeiro emprego, que foi dentro da medicina, que foi uma UTI oncológica. Então, assim, eu lidava com pacientes gravíssimos, isso no Instituto do Câncer, sob a liderança da doutora Ludmila. E era aquilo que eu não queria para mim, mas eu vi que a vida me levou para aquilo e eu tentava... E foi um dos momentos mais críticos, assim, porque eu era cardiologia e o câncer, então era cardio-oncologia. E uma das grandes pessoas entusiastas assim, da minha vida foi um tio meu, o tio Apolo, que até foi ele que me deu o livro do Médico de Homens e de Almas, e ele morreu de câncer e de doença cardiológica. Então, assim, tudo que eu tentei fugir da minha vida foi o que a vida me trouxe, eu estava lá. E eu entendi que era uma forma de eu passar uma certa... calma, assim, no paciente num diagnóstico tão difícil, assim. E falando mais especificamente do SUS, quando o paciente chega a um diagnóstico oncológico, muitas vezes já está muito avançado, né? Uhum. Porque, assim, a própria velocidade com que a gente tem os resultados no SUS, né? Por isso que alguma coisa precisa ser transformada, e isso vai acontecer em breve, se tudo der certo. Que assim, a medicina tem que mudar, né? Mas assim, as pessoas precisam de um cuidado mais rápido, um diagnóstico mais acelerado, porque senão não adianta nada também a gente ficar ali só confortando para o paciente ir a óbito. Então, o ideal é que a gente faça alguma intervenção para mudar o caminho e a vida dessas pessoas. Você falou na doutora Ludmila, vamos ver o que a doutora Ludmila tem para te dizer. Stephanie Talariski é realmente uma pessoa que nós temos que todos os dias agradecer a Deus por estar na nossa vida. Ela traz luz, ela traz brilho por onde passa, uma pessoa extremamente competente, dedicada à vida das pessoas, e a gente sempre diz que ela traz luz, ela irradia alegria, e realmente a gente se beneficia muito da presença dela na nossa vida. É um prazer enorme falar sobre ela, poderia ficar falando horas, mas eu fiz apenas um resumo. É luz, é competência, irradia bondade, e a gente espera que ela fique aqui conosco nessa missão por muitos e muitos anos. Um grande abraço. Outra incansável médica, cientista, que tem uma excelência impressionante, né? Uma potência humana. Aliás, vocês não dormem, né? Pouco, dormimos muito pouco. Médico manda a gente dormir e dorme pouco, a gente faz quase que tudo ao contrário, assim, mas... Agora, a doutora Ludmila, ela é uma potência, assim, realmente a minha passagem por São Paulo, porque meu início da formação foi em Vitória, Espírito Santo, onde eu fiz medicina, e logo depois nas residências eu tive a oportunidade de ficar um estágio no INCOR, que realmente mudou minha trajetória de vida totalmente, assim. Ela realmente mostra o que é uma medicina de verdade. Eu falei, eu tenho que ir para São Paulo, lá é o meu lugar. E eu nunca vou me esquecer que uma ocasião eu estava falando, o paciente da creatinina, não é creatinina, o paciente tem um nome, ele tem uma biografia, e ela te faz, assim, refletir, pensar no todo, sabe? Uhum. E não pensar na medicina como algo individual, mas pensar no Brasil, no SUS, para a gente poder ampliar e escalar tudo que a gente faz de bem feito, assim. É uma grande mentora de vida, só posso agradecê-la. Stephanie, o que a tecnologia melhorou a medicina? Burocracias, e muito, assim. Quando, às vezes, eu passo na UTI e vejo aqueles médicos todos, enfermeiros, físio, a turma inteira no computador, digitando tempo. Falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Então, a tecnologia e esse mundo da inteligência artificial vai vir para deixar o médico mais médico. Uhum. Para a gente poder escutar mais, de poder pensar melhor, porque antes o bom médico era aquele que guardava tudo, decorava, né? Hoje não, o dado está aí, muito mais fácil. Então, hoje tem umas plataformas de inteligência artificial
só com base médica, por exemplo, Open Evidence, que é uma das mais famosas, que você consegue ter uma resposta muito rápida ali, medicina baseada em evidência. Então, assim, vai ser fácil você procurar o dado. Mas vai ser difícil, é o que vai diferenciar um médico do outro, em você saber pensar, contextualizar, fazer um diagnóstico. Vai botar o médico para ser mais humano e ter esse poder da escuta. Essa parte de burocratização vai acelerar muito, essa parte de papelada. Você, às vezes, tem que ir no meio de uma consulta abrir 5 sites diferentes, 5 programas, porque o exame fez num lugar, o resultado não saiu, está em outra plataforma. Então, numa consulta que a parte que você olha para o rosto do paciente e conversa, que duraria, sei lá, mais de 15 minutos, você fica 10 minutos só no computador tentando baixar o exame. Isso é uma das coisas que abriu minha mente também para tentar buscar uma solução, assim, para resolver um pouco dessa burocracia. Acho que a tecnologia vem analisar volume de dados muito maior que um ser humano consegue. Vai trabalhar também na predição de risco, assim, montando e criando modelos de predição de risco. Tem uma coisa que está mais em moda, que já não é futuro, já é realidade, que a gente chama de digital twin. Tem o paciente, tem o modelo dele digital com os mesmos dados clínicos, tudo. E você vai como se fosse simular tratamentos e tudo e ver como se comportaria. Então, acho que a tecnologia, a inteligência artificial vem agregar muito nessa parte que o ser humano não conseguiria fazer nessa capacidade. Mas nunca vai substituir o médico, essa humanidade. A máquina não encosta no paciente, né? Então, acho que o médico vai continuar sendo mais médico. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e volta continuando a nossa conversa aqui com a doutora Stephanie Risk. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares Me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, Nas noites, nos bares, onde anda você? um velho calção de banho, Um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois da praça Caymmi, sentir preguiça no corpo, e numa esteira de vinil, beber uma água de coco é bom. passar uma tarde Em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Oba! Vamos aplaudir nossa banda, Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, André Torquato, Laura Visconti. E todo o programa a gente dá uma dica de livro. Eu, inspirado aqui na professora doutora, intelectual, eu peguei um livro de Schopenhauer, que é uma edição muito interessante da Martins Fontes. O livro chama Sobre a Filosofia Universitária. Schopenhauer, ele foi um filósofo que influenciou muito Nietzsche, por exemplo. As pessoas olham muito o lado pessimista dele, porque ele tem uma reflexão sobre as angústias humanas de uma forma muito forte, potente. Ele que diz que a gente passa grande parte da vida entre o desejo e o tédio. Você deseja uma coisa, então você sofre porque está desejando. Aí você conquista, você sofre porque você já conquistou, começa a desejar uma outra coisa. Mas esse livro ele faz uma análise sobre as arrogâncias universitárias e sobre o distanciamento da universidade das pessoas. Fica aqui a nossa dica. Falando em universidade, em medicina, agora pensando na nossa plateia aqui, o que a gente pode fazer para viver melhor? Prevenir as doenças. Prevenção é as Dormir coisas bastante. básicas. Dormir bem. Como a doutora Stephanie. Ao contrário, Stephanie.
Comer bem. E o comer bem, o que é comer bem? É evitar ultraprocessado, evitar açúcar refinado. Eu fiz um vídeo esses dias no Instagram falando do açúcar, as pessoas se revoltaram. Mas que drama, precisa de estudo para açúcar? Eu falei, precisa. Me mostra evidência científica, eu mostrei várias. Porque o açúcar refinado, ele aumenta a chance de câncer, aumenta diabetes, doença coronariana, doença renal. Então, assim, as pessoas às vezes não gostam de ouvir. Eu falei, açúcar eu amo também, não consigo tirar 100%. Mas, assim, são coisas... Os pós-brancos que eu acho que vão matar a população é o açúcar e o sal, antes até da cocaína. Porque realmente o açúcar é uma coisa pró-inflamatória, né? Então, acho que assim, alimentação, dormir bem, comer bem, evitar ultraprocessado, tirar o cigarro da vida. Álcool, existe aquele limite, mas no Brasil é melhor a gente recomendar tolerância zero, porque a gente não sabe quando a pessoa vai virar adicta ou não, então a gente prefere evitar e realmente sugerir que não tenha. E praticar esporte, atividade física, que é uma das grandes coisas que reduzem a chance do paciente evoluir com alguma doença cardiovascular. Reduz mais do que remédio e as pessoas acabam não prescrevendo. Alguns pacientes, eu escrevo na prescrição, exercício físico, pelo menos 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos, porque as pessoas não encaram isso. Ah, se der, eu faço. Não, é prescrição médica. Melhora a hipertensão arterial, melhora o controle do diabetes, emagrece, você dorme melhor. E aí depois tem uma coisa interessante também, que você ficar sentado muito tempo, piora e aumenta a sua chance de ter morte súbita. Então, a cada 30 minutos você está sentado, levanta, caminha. Quando você caminha, você exercita a batata da perna, os músculos do membro inferior, você oxigena seu cérebro, vai sangue para a cabeça. Então, assim, exercício físico, se eu puder escolher de tudo, uma coisa, número 1 seria atividade física. Prestaram atenção? Sim. Todo mundo aqui faz atividade física? Não. Bem. Oi, Stefania, a gente tem aqui um antropólogo no programa, que é o André Torquato. Muito prazer, Stefania. Tudo bem? O André Torquato, ele desacredita do amor. Na verdade, já que você é cardiologista, aí eu tava pensando, já que eu tenho a dor de coração partido, aí eu queria saber o que você tem de recomendação pra mim. Um novo amor. Ixi. Olha! Alguém? Ela não pensou 2 vezes. Um novo amor. Onde é que tá escrito? Cadê a evidência científica? A gente arruma. Ela vai prescrever pra você. Eu prescrevo, rapidinho. Oi, Stefania, agora tem uma coisa interessante ligada à saúde também, né? A gente brinca aqui, mas quando a gente se sente amado, quando você se sente bem com você mesmo, né? A gente hoje, até na filosofia, fala muito isso das 3 grandes doenças que pegam a alma, né? Que é estresse, depressão e ansiedade. Se você consegue ter uma conexão interna com você mesmo, gostar do que você faz, ter uma relação saudável com as outras pessoas, tá tudo ligado, né? Isso atinge diretamente o corpo, né? Tudo ligado. Você sabe que a gente presenciar um momento de gentileza, de amor, isso cientificamente ajuda a pessoa também. Então, assim, o amor, ele cura, de certa forma, porque essa parte da neurociência, você se sentir amado, a gente não é uma ilha, né? Então, inclusive, a solidão aumenta a chance do paciente ter depressão e aumenta a chance de morte e de demência. Então, assim, o ser humano, ele viveu para se conectar com as pessoas. E você poder amar e ser amado é incrível. E, inclusive, foi um dos temas de uma coluna que eu escrevi, que a gentileza, assim, o poder da gentileza na nossa alma. A gentileza faz bem para quem pratica e para quem assiste a gentileza. E, às vezes, são pequenas gentilezas, têm impacto tão grande quanto você, sei lá, fazer uma empresa que faz uma doação milionária. Não é isso. Você ajudar um idoso, uma mala, atravessar uma rua, sabe essas pequenas coisas? Você sente aquele bem-estar, aquilo libera endorfina, aquilo melhora a dinâmica cerebral. Então, assim, você amar, ser amado, poder dar amor, poder ser gentil, ternura, isso, assim, faz parte do ser humano. E por mais que o dia seja ruim, assim, às vezes até você fica com a testa franzida, até da pessoa sem querer sorrir, quando ele já abre um sorriso na face, fisicamente, isso também implica em acionar coisas no nosso cérebro que faz todo mundo sorrir. Você já viu uma pessoa que começa a rir desesperadamente, daqui a pouco tá todo mundo rindo? Todo mundo rindo. Isso existe, assim, a conexão. Então, assim, até você ter um movimento de felicidade com o rosto já ativa umas áreas do cérebro e te faz ficar mais feliz. Então, assim, essa parte da neurociência é uma coisa que me encanta muito e faz muito sentido.
A gente hoje na educação tem discutido muito sobre o hormônio do amor, né? A oxitocina ou ocitocina. E é tão interessante que toda a reflexão, né, dos educadores é que a gente errou um pouco no excesso das telas. Então você entrava em escolas, não tinha mais criança brincando, né? Só na tela. Adolescente não tinha mais na tela. Hoje você vê, o Brasil já proibiu nas escolas, mas alguns países proibindo redes sociais também para crianças e adolescentes, porque eles estão num processo de formação. A gente tem os neurônios e tem as sinapses, né? Que é a conexão entre os neurônios. E para isso você precisa disso, olhar para o outro, ouvir história, interpretar. Uma cara que tá gostando, não tá gostando. Será que ele gostou do que eu falei? A tela você não interage, né? A tela tá ali, você fica vendo a mesma coisa, você riu. A tela não interagiu. Agora, quando você tá brincando com um ser humano, se eu fiz alguma coisa, você faz uma cara de bravo, eu falo, nossa, ele não gostou, porque isso é alguma coisa. Então, isso faz parte dessa plasticidade neuronal e dessa evolução do ser humano. Dessa beleza de convivência, né? E é maravilhoso, né? Um outro tema que o André estava dizendo esses dias, a Júlia acabou discordando dele, é que agora você tem pessoas namorando IA, inteligência artificial. Aí o André estava dizendo assim, não, mas você escolhe lá uma foto, escolhe uma voz, escolhe não sei o quê, você vai falando com a pessoa. E a pessoa só te elogia, né? E a pessoa só te elogia. Eu falei, André, mas a experiência humana é muito mais rica do que isso. Não é uma coisa assim, não, mas a pessoa está 24 horas por dia à minha disposição. É só eu começar a falar assim, André, mas... Calúnias. A Covid foi um susto para a humanidade, né? Ninguém talvez previsse isso, ou imaginasse isso, que de repente a humanidade toda ia ficar fechada. Tem aquela cena triste, né, do Papa fazendo uma Semana Santa sozinho, a Praça de São Pedro sem ninguém, as ruas fechadas. Isso pode acontecer de novo? Pode, claro que pode. Eu lembro que eu fui pegar um paciente num lugar tão distante, não tinha ninguém na rua. Eu falei, gente, isso parece um filme de terror, assim. Hoje, inclusive a biotecnologia, assim, tem um livro interessantíssimo de Mustafa Suleyman, que é A Próxima Onda, e fala justamente da IA, do avanço, dessa parte da biotecnologia e dos problemas que pode vir. Porque você concorda que a IA, em mãos boas, pode vir para o bem, e em mãos ruins pode vir para o mal. Pode, inclusive, encontrar cura de doenças. Exatamente. Porque são tantas informações que estão ali, né? Cura de doenças. E do mesmo jeito que pode encontrar, como na guerra, alguma doença, algum vírus novo, algo mais catastrófico. Por isso que eu acho que tem que ter sempre uma governança, uma soberania, mas que novas doenças podem acontecer. O Covid veio não tem tanto tempo e a gente já estava com uma medicina de ponta, né? E demorou até entender um pouco da lógica. Acredito que a inteligência artificial, se vier algum outro surto, a gente tenha respostas mais rápidas dos estudos, dos tratamentos. Talvez não na mesma dimensão, mas a gente não está livre de outra pandemia, não. Sabe que eu escrevi um livro na pandemia, eu perdi minha mãe na pandemia, que não foi de pandemia, mas foi na época. E eu errei de diagnóstico de humanidade. Eu tinha convicção e a certeza que depois da Covid o ser humano ia ser muito melhor. Porque a visão era a seguinte, assim, a gente não pode abraçar as pessoas. A gente vai abraçar de uma forma mais bonita depois. A gente não pode encontrar com quem a gente ama. A gente vai ter mais encontro do que desencontro. A gente vai ser mais gentil. Aliás, eu não. Quase todos os pensadores de filosofia escreveram coisas parecidas. Porque, assim, você olhava para aquela humanidade e é como se fosse assim, né? Quando você está na noite, você espera o dia, no dia à noite, como um choque de contrários cada humanidade. A gente imaginava as pessoas serão mais gentis, elas serão mais bondosas, elas não vão ficar focadas só no ter, no dinheiro, no capital. Erramos. Eu acho que até um pouco de individualismo, né? Porque as pessoas em home office, muitas não quiseram mudar para voltar para o escritório, uma coisa de cada um ter o seu para sobreviver. Eu acho que tem tudo, assim. Tem gente que ficou mais humano e realmente entendeu a importância da companhia. Um neto que não podia abraçar um avô. Quantos enterros aconteceram sem as pessoas poderem chorar? Isso foi muito triste. Paciente que não pode se despedir da família. Depois que a gente entendeu que com uma certa proteção os pacientes evoluem melhor com um familiar ali dentro. Principalmente assim, quem já tinha tido Covid estava positivo, a gente botava junto, porque o ser humano ele vive de afeto, né? Assim, faz parte, você mesmo falou, a gente não é ilha. Mas eu acho que a pandemia não melhorou muito o ser humano não, concordo com você. Que coisa, né? Não melhorou, né, gente? Tirando a nossa plateia, que só tem gente maravilhosa aqui. Só gente incrível. Só tem gente incrível. A gente já falou no tema da prevenção, né, de coisas, dos hábitos que podem melhorar a nossa saúde. Agora, o que a gente tem que se preocupar nos diagnósticos, assim?
De quanto em quanto tempo a pessoa deveria procurar um médico? Que tipo de exames a gente deveria fazer com alguma frequência para não pegar uma doença assim de uma forma desprevenida? O ideal é anual, né? Claro que não é todo ano que você vai fazer uma tomografia, não vai ser radiado, mas pelo menos o exame de sangue básico com perfil lipídico, são os colesteróis, com a glicemia para ver o açúcar, medir a pressão arterial. Quando a gente fala de medicina de escala, assim, por exemplo, com o SUS, tem os exames da mulher, que são o ginecológico, o ultrassom de mama, a mamografia, o ginecológico, o Papa Nicolau, que a gente vai prevenir câncer, a colonoscopia numa idade mais avançada, após os 50 anos, se tiver uma história familiar um pouco antes, a parte cardíaca, né? Acho que assim, uma coisa que é fácil, mas como não dói, ninguém mede, muitas pessoas não medem a pressão, tem pressão alta e não sabe. E ela é responsável por AVCs, por infartos, por insuficiência renal crônica. Então, se você puder medir a pressão com frequência, fazer um ecocardiograma, um exame de sangue, a parte ginecológica bem feita, a parte de intestino bem feita. E tem um exame que é essencial, que ele ainda não está incorporado assim, no SUS de rotina, mas é a angiotomografia de coronária. Que você tem um retrato mais preciso das suas artérias do coração. E, eventualmente, se você encontrar uma placa, é o momento de você controlar bastante colesterol, fazer atividade física, controlar açúcar. Assim, mas se você tiver oportunidade, pelo menos uma vez por ano, tem que ir no médico, sim. E às vezes a gente encontra uma coisa pequenininha que você vai prevenir, você tira e fica curado. Se você espera 4 anos, a coisa aumentou, você precisa fazer cirurgia, eventualmente é um câncer que você não consegue mais tratar de uma forma mais tranquila. Então, anualmente seria a recomendação. Você falou de histórico familiar. Muitas doenças são genéticas, assim? Muitas doenças são genéticas. Essa parte do componente da pressão arterial, essa síndrome metabólica de maneira geral tem componente genético. Alguns cânceres também têm componente genético. Claro que não é 100% das doenças, mas muitas delas têm essa parte familiar. Então, direto, eu pego o paciente com 35 ou 40 anos e falo, meu pai morreu de infarto, super jovem. Eu falei, você nunca fez nada, nunca foi atrás? Não. Aí acho que depois do 40 tem que ver. Não, é antes. Principalmente aquelas pessoas que têm algum histórico na família de câncer, de uma doença cardiovascular, derrame cerebral, diabetes, precisa tentar ir em busca de algum diagnóstico o quanto antes para prevenir. O que dói mais em você na sua profissão? Perder um doente. Perder um doente. Sem dúvida, sim. Quando é muito ruim. Eu nunca vou me acostumar, foi o que o professor Edmir Jatene falou. Eu espero nunca me acostumar com esse tipo de sofrimento. E realmente a gente brinca que o nosso time, que eu trabalho junto com a doutora Ludmila, a gente busca até o 7º dia o paciente. É difícil de morrer. A gente vai até, a gente não desiste. A pandemia mostrou que a gente não pode desistir. Porque muitos pacientes que outras equipes desacreditaram, falaram, não tem o que fazer, não acredito que vocês vão dialisar esse morto. A gente ouviu isso. E a gente dialisou, e esse morto hoje está jogando bola e está com a família. Que incrível. É verdade. É verdade. A medicina ainda não responde tudo, assim. Cérebro é uma coisa também que a gente não tem tanta resposta. Um paciente, às vezes, em coma, você não pode dar um diagnóstico, tudo pode acontecer. Então, assim, tem coisas que a ciência explica, não explica também, e a gente já vivenciou milagres que, assim, de perto eu pude ver. Então, vai um pouquinho além, assim. Então, a gente nunca desistir do doente. Não estou falando daquele estágio, aquele paciente mais avançado, que é terminal, que a gente também tem que ter ética de saber a hora de parar, para não vir com iatrogenia e não prejudicar mais o paciente. Mas aquele paciente que a gente não tem aquela certeza diagnóstica, o paciente jovem, você tem que ir atrás, assim, porque a gente se surpreende sempre. Eu adoro me surpreender com coisas boas. Obrigado pela sua presença, uma honra te receber. Eu que agradeço. Você continua essa médica maravilhosa, linda por fora, por dentro. Daqui a pouco a gente volta com a Jane Duboc e o Fernando Cardoso. Um minutinho só. Rua Nascimento Silva 107. Você ensinando pra Elisete As canções de canção de amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza.
bem? Estamos de volta aqui ao Arena dos Saberes. É melhor ser alegre que ser triste. Para falar desse espetáculo, a gente recebe a grande cantora Jane do Bock. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada, querido. Obrigada. E esse grande diretor que é o Fernando Cardoso. Muito bom te receber aqui. Exagero seu. Começar com você, Fernando. Por que esse show em homenagem ao Vinícius? Olha, tem uma história interessante esse show. Esse espetáculo, na verdade. Ele nasceu em 2014, acho. Era uma data meio redonda, assim, que tinha a ver com Bossa Nova, que tinha a ver com alguma data, alguma efeméride. E uma amiga nossa de Belo Horizonte me ligou e falou: ó, eu tenho uma grana aqui que eu preciso gastar para fazer um espetáculo. Nossa, que notícia boa, né? É o que todo mundo quer, né? É o que todo produtor quer. Bom, você sabe, enfim, eu sou um dos diretores da Mesa 2, meu sócio é o Roberto Monteiro, e a gente já fez muita coisa. Beijo para Roberto Monteiro, esse grande produtor. E a gente já tinha feito muitas parcerias com ela. Ela é uma grande produtora lá de BH. Enfim, ela falou: tenho aqui uma grana que eu preciso gastar, quero fazer um espetáculo. Bom, enfim. E veio a ideia de fazer uma homenagem ao Vinícius. Na minha cabeça, de imediato, veio quem? Jane do Bock. Para cantar Vinícius, para cantar Bossa Nova, Jane do Bock. E a Célia, grande Célia, que infelizmente não está mais com a gente. Ficamos assim, as duas e tal. E ela, essa minha amiga lá de Belo Horizonte, a Andréia, ela falou: e o Miele? Que tal o Miele? E eu fiquei morrendo de medo. Falei: Miele? Cara, eu não posso dirigir o Miele. O Miele é o cara que sabe tudo, o cara que inventou o showbiz brasileiro. Ele dirigiu a Elis. Como é que eu vou dirigir o Miele? Mas eu, na maior cara de pau, liguei pro Miele. Aí falei pra ele qual era a ideia. Ele falou: Janinha. Não, Janinha eu tô dentro. Célia. Não, Célia é maravilhosa, eu tô dentro. Vem aqui pro Rio pra gente conversar. Aí eu vim e apresentei pra ele uma ideia do que seria o repertório, o roteiro. Ele falou: Fernando, eu tô gostando de tudo, mas você vai começar o show pela música que todo mundo terminaria? Eu falei: como assim, Miele? Você começa com Eu Sei Que Vou Te Amar? Essa música qualquer pessoa guardaria para ser o fim. Eu falei: não, Miele, eu quero me livrar dessa logo de cara. E aí eu sei que a gente ficou, eu fui para casa dele, a gente ficou, sei lá, eu cheguei lá umas 3 da tarde e eu saí de lá meia-noite. Aí o Miele falou: ó, eu gostei de tudo, eu topo, mas eu não sei se a gente vai se dar bem. Eu falei: por quê, Miele? Porque, cara, eu tomei meia garrafa de uísque, você tomou uma Coca-Cola. E aí, cara, foi incrível. Porque ou você bebe ou não sai show. Mas foi... Não, eu poderia falar horas do Miele, mas o Miele, na casa dele, tinha... Não sei se você chegou aí na casa dele. Tinha um bar, um piano-bar. A casa tinha vários andares. E o piano-bar era no último andar, do lado do quarto dele. Mas um piano-bar com mesinhas, o piano de cauda, fotos. E eu falei: ô Miele, eu achei maravilhoso, sua casa é linda, mas por que você faz um piano-bar do lado do seu quarto? Falei: que eu bebo aqui e já caio ali. Então foi incrível. E daí a gente estreou em Belo Horizonte. Foi um sucesso absurdo. Só que, infelizmente, o Miele chegou a fazer algumas apresentações com a gente, mas depois ele morreu. Morreu. A Célia. E aí a gente trouxe o Juan Alba, que arrasa, que é um showman, que canta, que enfim, conta histórias que o Miele me contou. Então vamos ouvir o Juan Alba falando. Um pouquinho só. Opa, é mesmo? Bom, falar da Jane do Bock com pouco tempo é uma missão quase injusta, né? Porque talento, generosidade, conhecimento musical não cabem facilmente assim em pouco tempo. Mas, bom, eu tenho a alegria de dividir com ela o espetáculo É Melhor Ser Alegre que Ser Triste. E trabalhar com a Jane tá sempre diante de uma grande artista e, ao mesmo tempo, de uma grande professora. Além de uma técnica extraordinária, claro, o que mais me encanta vai muito além da voz. Tá na escuta, na entrega, na elegância e na forma generosa como ela compartilha com muito carinho tudo que ela sabe. Jane, a minha admiração por você é enorme. E, Xalita, receber a Jane no Arena dos Saberes é receber talento, história e, com certeza, muita música boa. Beijo pra vocês. Que lindo, né?
meu Deus, ele é tão querido. E ele conta umas piadas do Vinícius, que o Miele contou, que a gente era difícil, né? Não sorrir durante o show, porque ele é muito maravilhoso. Adoro ele. E nós temos a grande Grazi Medori, filha da Cláudia, que arrasa, linda. Então vamos ver a Grazi. Vamos lá, tem mais um vídeo aí. Oi, Xalita. Oi, Arena dos Saberes. Aqui é Graziela Medori, cantora. E o que eu posso dizer sobre a Jane Du Boc? A Jane Du Boc é uma referência, é uma das maiores artistas brasileiras em atividade. Para mim é uma riqueza, uma importância muito grande estar com ela, vivenciar todo o aprendizado, tudo que ela tem para passar, né, pela experiência, pela estrada que ela já percorreu e por tudo que ela tem, né, de história mesmo na música. Nós dividimos o palco no espetáculo É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste, uma homenagem ao Vinícius de Moraes. E para mim é uma honra imensa. Eu a considero assim como uma das grandes estrelas. E aqui o meu beijo enorme em você. Te amo! Coisa boa ser amada, né? Eu trabalho com o Fernando há muitos anos e ele proporciona esse ambiente de amizade, de respeito entre todos. E isso é de um valor assim que não tem dinheiro, é o valor humano dos dois, né? Dele e do Roberto. Mas o Fernando dirige a gente ali com tanto carinho, tanto respeito. É tudo tão dividido que a gente se sente feliz em estar viva e poder fazer música com esse tipo de acolhimento. Esse cara. Tá aí, Fernando. Vamos cantar uma música? Vocês querem ouvir a Jane cantando? Daqui a pouco você pede a outra. A gente já tem plateia pedindo música que não estava combinado. Depois você dá uma palhinha para ela, porque a gente gosta de agradar a plateia. Mas primeiro canta pra gente. Muito obrigada. E aí eu vou convidar os meus amigos aqui para participarem da música do Carlos Lira, que está nesse espetáculo É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste, dirigido pelo Fernando Cardoso. E a gente está homenageando Toquinho, Vinícius, Baden Powell, Tom Jobim. É um espetáculo que todo mundo deveria lembrar, né, do Vinícius de Moraes, né? Meu amor sozinho é assim como um jardim sem flor. Eu queria poder ir dizer a ele como é triste se sentir saudade. É que eu gosto tanto dele que é capaz dele gostar de mim. Acontece que eu estou mais longe dele que da estrela a reluzir na tarde. Eu lhe diria, desce a terra, o amor existe e a poesia só espera ver nascer a primavera.
Obrigada. Jane do Bock. Estava muito emocionada boa, né? com as palavras de Juan Alba e Grazi Modori, que são meus queridos parceiros. E eu sempre falo da Célia, Miele também, mas principalmente Célia, Ela com né? uma voz linda, né? Que era a minha parceira de camarim, tipo, peraí, mais um pouquinho de blush aqui, peraí, deixa eu arrumar seu cabelo. A gente era irmã de anos, sabe? Nós fizemos mais de 40, Fernando. Ah, fizemos muito. A gente viajou muito com a Melhor naquela formação, né? Juan, Célia e Jane. Mas para você passar a sua emoção, eu lembrei de mais uma coisa do Miele que é ótima. Eu falei, Miele, qual é a sua exigência? Ele falou, não, eu exijo nada, cara. Eu quero meia garrafa de uísque. Meia garrafa cheia. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas aí você vai ficando mais íntimo e tal. Eu falei, Miele, mas... E ele não alterava nada. Eu falei, cara, eu tenho que beber. Eu preciso beber o uísque. Para você ter uma ideia, outro dia eu falei assim, não vou beber. Não vou beber. Aí eu saí com a minha esposa, papapá, cheguei em casa, o cachorro começou a latir, o cachorro não me reconheceu, senhor Deus. Então, o Miele merece o espetáculo pra ele, né? O que você queria que ela cantasse? Chama da Paixão, um pedacinho dá pra você cantar? A capela? Chama da Paixão? Tanto tempo, peraí, vai lá. tanto tempo tentando te encontrar, e eu nem podia imaginar que aquela tarde, sem querer, ia acontecer você. O que mais? Foi lindo, jamais vou esquecer o que eu senti, nem sei dizer. Quando olhei no teu olhar e vi brilhar no amor a chama da paixão, magia do desejo bater no coração. Ô, Jane, não é lindo a gente pegar uma música de tanto tempo e, de repente, as pessoas cantarem juntas, assim, ter uma memória afetiva com a música, né? Só gratidão, porque o Cido Bianchi fez um jingle pro Bob's e não tinha uma terceira parte. Eu falei, Cido, o pessoal lá da Jovem Pan, eu fiz muitos jingles para a Jovem Pan, quer gravar uma música para o Lincoln Olivetti fazer o arranjo e ser mais radiofônica. Os arranjos do Lincoln eram um sucesso na época, vocês sabem disso, né? Que cara genial. Aí, falei, Cido, aquela música do Bob's é boa, Chama da Paixão. Que é isso, Jani? Eu falei, sim, só falta uma terceira parte, que era O Amor é uma Luz, né? Aí eu falei para ele assim, não, eu não entendo o que acontece, mas eu vi um prédio subindo, eu falei, olha, essa música vai nos dar um apartamento para mim, um apartamento para você. Que é isso? Não sei porque eu disse isso. Não foi verdade. Ele comprou no 11º e eu no 8º, com a Chama da Paixão. Olha! Era bom. Deixa eu fazer uma pergunta para a plateia. Quem vocês acham aqui, pegando a banda, o pessoal tá... Quem que dá trabalho aqui? Quem? O André. Gente, eu tô sempre do lado de vocês. E vocês aqui. Que isso, que absurdo. Eu achei que era você, Chalita. Não. Eu concordo, eu acho que é Gabriel Chalita. Eu sou um doce, não é verdade? É, sim, muito bem admirado por muita gente, sabia? Obrigado, Meu filho Jane. vê você, que é tarde, né? Ele diz, nossa, o cara Filho da sensível. Jane é o Jay Wacker, que é um super cantor, é um Compositor. super compositor. E ele disse, ele é muito educado, muito sensível, diferente de tudo que tá. Porque são entrevistas tão queridas, tão amadas, respeitosas. Eu estava falando de frequência. Eles que são músicos, por exemplo, você bate, sei lá, 440, não sei o quê, vai repercutir ali, aí vai entender, vai ouvir. É questão de frequência tudo, na minha opinião. Assim, quando a frequência bate, tudo funciona. O organismo vivo, que vai para frente. Se tem uma frequência diferente, nem consegue entrar, né? Aí você fica distante mesmo, normal. Mas, uma vez eu fiz um show sem meia, porque meu vestido abre assim, aí eu estava com calor, falei, tirar essa meia. O Fernando fica lá atrás,
Chegou lá, você não usou a meia. Não era para ele ter visto. E eu implicava muito era com a Célia. Porque a Célia usava uma meinha curta. O vestido dela era longo, então, geralmente, não aparecia a canela, porque a meia... Só que em alguns momentos, quando o vestido subia muito, ficava aquela meia escura, a pele branca e o vestido. Eu já ia dar uma bronca direto. Ô, Célia, o que é isso? Mas a gente é detalhista, assim, tudo bem, né? Obrigado pela presença de vocês, uma honra. Passa rápido, mas você vai cantar mais uma música para encerrar o programa com a gente. Agora eu vou cantar melhor. Na primeira... Consegui. Posso falar uma coisinha só? Claro. Ó, a gente falou aqui do É Melhor Ser Alegre Ser Triste, mas a gente esqueceu de falar quando. A gente vai fazer dias 7, 8 e 9 no Sesc Santo Amaro. 7, 8 e 9 de agosto. De agosto no Sesc Santo Amaro. E depois a gente vai fazer umas viagens, aí a gente vai divulgar. Fiquem acompanhando. Isso. Vamos lá. Com meia. A orquestra já nos chamou. Abri meu coração, trou no chão. Eu vi que era feliz a luz de um cabaré. La noche nuestra, o mundo a rodar. Veio o fogo da paixão nos queimar. La luna tropical, o som de um bandoneon. Não me canso de pedir o quê? Bésame, bésame mucho más. Bésame, bésame mucho más. Bésame.